Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de janeiro. Ibovespa apresentou alta de 0,66%, a tendência é de baixa ainda no curto a médio prazo, ou seja, no gráfico diário e no gráfico semanal. Traz a possibilidade de um repique de alta dentro desse cenário mais esticado para baixo no momento, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, 42.533 pontos. O principal nível de resistência mais próximo pela frente para um repique de alta seria na faixa dos 43.136 a 43.200 pontos. Depois disso, na região dos 44.000 pontos. Então, para um repique de alta, seria importante o Ibovespa não só superar essa máxima, por exemplo, se isso acontecer na primeira hora de pregão, como também gerar a superação da máxima da primeira hora de pregão. Confirmar aí a superação da máxima do dia anterior. Porque se fizer o contrário, gerar já um retorno para baixo, aumentará a chance de perda dessas duas mínimas, desses dois fundos, que são essas duas mínimas aqui no gráfico diário, apontando logicamente para a continuidade da queda e região de suporte dos 40.000 pontos. Olhando agora para o mini índice terminou o dia com alta de 1,02%, um dia com uma movimentação mais indefinida. Se a gente observar aqui já uma formação algo semelhante a de um triângulo simétrico. Fato que no primeiro movimento de alta do dia, o meu interesse maior ainda, como estava dentro de um candle ainda de baixo, meu interesse maior seria ainda buscar a operação na ponta vendedora. Cheguei a recomendar uma venda, logo finalizando a primeira hora de pregão, não foi executada porque continuou a movimentação para cima. Depois gerei uma nova recomendação de venda, mas cancelei quando percebi que tinha uma falha no valor da entrada. E também no gráfico que eu postei, o ponto de entrada não era aquele que eu tinha postado. Eu sempre coloco o gráfico da recomendação, não era aquele. Eu cancelei para gerar uma nova entrada, mas enfim, quando fui gerar essa nova entrada, o preço já estava andando para baixo do meu valor de entrada. Enfim, ficou difícil de gerar a entrada, de pegar essa movimentação para baixo. Para quem chegou a executar e segurou a posição, chegou até a dar uma boa quantidade de pontos aqui nesse movimento de baixo. Para o próximo pregão, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora se conseguir vir para cima dos 42.990 pontos, ou seja, sinalizando o início de um movimento de alta que pode trazer aqui para a zona de resistência dos 43.580 até o gap aqui em 43.725 pontos. Então a gente vai ficar atento nessa região aqui se conseguir fazer essa superação. Caso contrário, se voltar aqui para baixo, rompendo essa linha de tendência de alta aqui do triângulo simétrico, ficaria mais para gerar venda no mini índice. Dólar terminou o dia aqui em queda, perdendo a mínima do dia anterior, mas conseguindo até não fechar abaixo desse patamar, uma zona aqui de suporte para o dólar. Fato que para o próximo pregão, ficaria atento para buscar alguma operação na ponta compradora pelo G60, se conseguir superar a máxima aqui desse candle, 44.045, ou seja, bater na região dos 4.046, seria a possibilidade de gerar uma compra com stop logo abaixo aqui dos 4.022. Caso contrário, o dólar já abra caindo, perdendo essas duas mínimas, traz a possibilidade de uma venda com uma busca aqui da região do gap, basicamente a região de suporte na faixa dos 4.000 pontos. Na sequência, a gente tem aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia em queda de 2,77%. Dentro do que eu apresentei, dentro do que eu falei na última videoanálise, eu ficaria atento no G60 para tentar pegar a formação de um fundo ascendente. Minha expectativa é que ainda tivesse mais 1 a 2 horas de pregão aqui para baixo para depois gerar o fundo, mas já abriu com gap de alta, dificultando qualquer tipo de entrada. E aí depois dessa primeira hora de pregão, desconfigurou para mim uma possibilidade de uma compra ali a favor de um movimento de subida no gráfico diário. Fechou mal, fechou aqui em 6,68 com essa queda de 2,77%, parando em cima do suporte de 6,62. Se perder 6,62, reforça a chance de desmontar esse movimento de subida e caminhar para um suporte mais importante na faixa dos 6,44. Antes vai ter aqui os R$ 6,52. E para gerar alguma sinalização mais relevante para cima, teria que voltar a trabalhar acima da região de R$ 6,90 a R$ 7,00. Vale 5 terminou o dia aqui em queda de 1%, não conseguindo se sustentar em fechamento acima dos R$ 10,00. Para gerar alguma sinalização mais relevante, precisa voltar a fechar acima não só dos R$ 10,00, como relevante que eu digo para cima. Fechar não só acima dos R$ 10,00, como também da máxima do pregão de hoje, R$ 10,10, o que apontaria para um início de um movimento de subida aqui no gráfico diário. Mas enquanto ela não fizer isso, não há nenhuma sinalização clara de subida nesse momento.
o cenário seria ainda continuar a movimentação para baixo, caminhando para o suporte em R$ 9,74. Abaixo desses 9,74, a gente já poderia falar em outro aqui na faixa dos 9,40 e por último R$ 9,08. Nato 3, cheguei a recomendar uma compra nesse ativo, na superação aqui, conforme já tinha comentado na última videoanálise, na superação dos R$ 24,01. A operação foi executada. Ativo no leilão de fechamento, antes de entrar no leilão estava em 24,20, terminou fechando em 23,96. Essa região dos 24, eu cheguei até a comentar isso, essa região dos R$ 24 a R$ 23,95 é a região de referência, ou seja, não seria mais interessante o ativo voltar a trabalhar abaixo, principalmente dos R$ 23,95. Fechou abaixo dos 24, ideal que fechasse acima, mas ainda segue dentro de uma possibilidade de ter um movimento aqui de subida. Vamos ver se ela confirma isso aí a partir do próximo pregão. Seria muito importante para a operação a superação da máxima do pregão de hoje, 24,48. O stop já foi reposicionado aqui logo abaixo da mínima de hoje, R$ 23,51. Aqui estão as duas operações que eu comentei no nosso controle online, as duas operações que eu comentei sobre o mini índice e a operação em aberto aqui da Natura, 24,02, stop em 23,24, objetivo em 25,58, risco de 3,25%. Lojas Renner, cheguei a encerrar a posição de venda na Lojas Renner. Olha o tamanho do candle que ela gerou no pregão de hoje, 7,12%. Não só essa ação fez isso, se eu olhar aqui, passar rapidamente, a Ciel 3 fez isso, BBSE3 fez algo nesse sentido, EQTL3 fez algo também nessa mesma situação, e a NBR3, enfim, ativos que montaram candles muito fortes para baixo e conseguiram reverter esses candles no pregão de hoje. Voltando para a Lojas Renner, a operação foi encerrada, ou seja, já tinha estabelecido um stop de proteção, ela chegou a bater na região de stop de proteção, depois ficou aqui, vamos dizer assim, perambulando na região de antiga resistência que ela tinha superado, e eu optei por encerrar essa posição vendida, ainda assim com um ganho nessa operação de 1,13% e um pequeno crescimento do capital total de 0,17%. BBDC4 está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, já é uma tendência de baixa mais prolongada. Fez um candle aqui, já são dois candles de indefinição. O pregão de hoje conseguiu superar a máxima do pregão anterior. A superação justamente da máxima de hoje, 19,29, reforça a chance de ter realmente o início de um movimento de subida. Ela anula a tendência de baixa se conseguir romper os R$ 19,78, que é esse topo aqui. Por outro lado, se esse ativo não conseguir ganhar força aqui para cima e perder principalmente a mínima de hoje, que é 18,81, eu ainda ficaria mais atentado para buscar até venda em cima desse papel, focando um pouco mais até em day trade em cima de Bradesco. Depois disso, MRV3 ativo que está bem indefinido no curto prazo, essa indefinição, eu ainda interpreto essa indefinição aqui como uma correção de tudo isso aqui, ou seja, tudo que ela está fazendo aqui como se fosse uma correção no tempo de tudo que ela subiu. Por esse motivo ainda ficaria um pouco mais interessado em arriscar uma compra. Ela está trabalhando em cima da zona de suporte, fez um forte candle de baixo e não deu sequência. A superação da máxima de hoje, 8,54, seria uma possibilidade de buscar uma compra e ficando atento para, se realmente acionar a compra e subir, ficar atento para essa região de resistência que ela tem pela frente, mais por volta dos R$ 9,00, 8,95 até os 9,10. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até amanhã.